Recentemente, dois nomes de peso da cultura periférica, a Júlia Costa e MC Oruan, ajudaram a reacender na internet um debate que, apesar de antigo, é muito atual e urgente: a necessidade de se organizar politicamente. Essa é uma ótima oportunidade para trazer esse assunto aqui para o canal. O que significa se organizar? Se organizar aonde, como e para quê? Eu sou o camarada Janderson, o funkeiro comunista, e hoje vamos trocar uma ideia sobre isso, certo? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa o seu like para fortalecer nosso engajamento e faça um apoio financeiro através do Pix ou do Apoia-se que vai aparecer aqui na tela. Seguinte, família, na última terça-feira, dia 10 de junho, a conhecida rapper paulista, a Júlia Costa, aproveitou o engajamento da sua rede, que estava em alta depois dela vencer o prêmio de 2025 da BET Awards de melhor artista revelação internacional, um prêmio importante. Ela aproveitou essa visibilidade e fez um apelo direto no Stories, pedindo para que seus seguidores se organizassem politicamente. As movimentações que estão tendo no Brasil também me fazem pensar o quão é importante a gente se politizar. Eu adoro ver vídeo de política e isso foi uma construção. Acho que conforme eu fui criando maturidade, consciência da minha importância no mundo, eu fui entendendo o quão é importante se politizar e saber que lado a gente tá nessa luta. Porque, querendo ou não, gente, é uma luta, sabe? E eu acho que, mano, as coisas só mudam quando a gente tem uma revolução. Pronto, falei. As coisas só mudam depois que a gente tem uma revolução. Então, acho que é muito importante pensar o que a gente tá fazendo aqui, sabe? 3 dias antes disso, no dia 7, um seguidor do MC Oruan comentou lá na rede dele que se ele se organizasse politicamente, ele incomodaria muito mais o sistema. E aí, respondendo esse seguidor que fez o comentário, o Oruan foi lá e disse: "Por onde eu começo a me organizar?", ele quis dizer. E aí nessa que ele comentou isso, parça, começou uma guerra aberta para ver quem mandava a melhor sugestão pro MC Oruan se organizar politicamente. Teve gente que mandou livro, apresentaram organizações políticas, começaram a debater sobre isso e acabou repercutindo bastante. Mas aí vamos começar do começo. O que significa se organizar politicamente? Se organizar politicamente é mais do que ter uma mera opinião sobre o mundo. É transformar essa opinião em prática planejada, coletiva e contínua, tá ligado? Com o objetivo de mudar a realidade. Por exemplo, uma pessoa comum que se revolta com a cena de injustiça, chega em casa, conta para as pessoas, conta para os seus familiares, vai na rede social, faz uma postagem sobre isso e no outro dia segue sua vida normal. Essa pessoa, evidentemente, já está um passo à frente daqueles que ficam defendendo o sistema, mas ainda assim a pessoa não fez mais do que se revoltar e socializar a sua opinião, né? Já uma pessoa mais conhecida, mais influente, que além de se sensibilizar com as injustiças, incentiva as demais pessoas a tomarem consciência, como é o caso de intelectuais como a Júlia Costa, o Oruan e tantos outros periféricos, já esses têm um impacto maior. Por serem figuras públicas com bastante alcance, eles conseguem despertar o senso crítico de muita gente da sua base de fãs, gente que inclusive talvez nem tivesse acesso a esse tipo de reflexão se não fosse por via desse intelectual periférico. Então assim, o papel desse artista é muito valioso, mas por mais importante que esse ato seja, sozinho ele não dá conta de transformar as estruturas da sociedade. E é aí que entra um passo além, né? Que é quando alguém, famoso ou anônimo, decide se somar a uma organização política, um partido, um coletivo, um sindicato, uma frente. Quando é esse o caso, o potencial de transformação desse ator político se multiplica. Porque aí não conta só a palavra, o discurso, a influência, mas também sua militância cotidiana, sua ação coletiva e sua participação na disputa política e dos rumos do país. Mas dizer isso tudo aqui, família, também não significa idealizar ou romantizar a organização. Se organizar também é entrar em desacordo, também é cansativo, é conflituoso, é saber perder a discussão. É várias coisas que não te contam por aí. Então jamais cometa o erro de entrar numa organização política achando que vai ser mil maravilhas, um mar de rosas, que não vai. Além de nem tudo girar em torno das suas vontades, daquilo que você quer, é preciso sempre manter um equilíbrio entre sua sede de mudança e a responsabilidade com a coletividade, tá ligado? E agora, já que você é parte de um só grupo, aquilo que você fizer de forma isolada, de certa forma acaba sobrando para todo mundo do grupo. Então assim, também não adianta chegar querendo dar a linha do bagulho, se sentindo gênio.
querer passar por cima dos outros, agir mal quando perde uma disputa interna, agir na crocodilagem com os camaradas. Se for pra fazer esse tipo de coisa, mano, fique em casa mesmo, assistindo youtuber comunista e tweetando o dia inteiro pra tentar provar que você é mais radical que os outros. Mas, se você tiver humildade, pode chegar junto com nós, se organiza politicamente sim, e não precisa ter formação acadêmica e nem gabaritar teorias sociais antes disso acontecer não, viu? Não precisa, como requisito assim infalível, ter lido livros completos, saber pra caralho de marxismo, de revolução, essas coisas. Não precisa. Não precisa chegar sabendo. Você precisa só querer saber. Você tem que entrar justamente com a consciência de que você vai adquirir experiência na prática e vai se formando ao longo da sua trajetória de luta. Afinal, não se aprende a militar na escola, né? Apesar de ser esse processo delicado e que exige atenção, da forma como a gente está vendo aqui, é muito urgente se organizar, tá ligado? Isso serve para todo mundo. A Júlia Costa tem razão, o seguidor do Oruan tem razão, e é essa fita aí mesmo. Mas eu entendo também que falar de organização política e responsabilidade coletiva em meio a tanta correria individual na vida de cada um pode parecer até uma parada meio fora de lugar, sabe? Mas é justamente nesse contexto que a luta organizada se faz necessária. O custo de vida, a fome e as depressões só aumentam. As favelas seguem sendo vítimas do terrorismo de Estado. A crise climática segue ameaçando a vida na Terra. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Enquanto tudo isso acontece ao mesmo tempo, nossa vida pessoal vai cobrando pressa da gente. A gente se vê imerso nas necessidades do imediato, tá ligado? Precisando resolver o dia, pensar no almoço, no aluguel, no trampo, na aula de amanhã, na conta vencida. E na medida que vamos ficando imersos nisso, todo esse caos capitalista vai nos tirando o tempo de ler um livro, refletir filosoficamente sobre o mundo, pensar a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, principalmente pensar nas pessoas, tá ligado? A gente mal tem tempo para pensar na gente, quanto mais nos outros. É isso que muita gente fala, inclusive. Mas essa geração atual de jovens com senso crítico, família, não pode se deixar levar por essa tendência. Essa é, na verdade, justamente a armadilha mestra da ideologia dominante. Mas ao longo da história, todas as grandes revoluções feitas pelos povos oprimidos tiveram que contar com algum grau de organização política. Nenhuma revolução surgiu só da indignação, por mais justa que ela fosse. A Comuna de Paris, a Revolução Haitiana, Russa, Chinesa, as revoltas anticoloniais africanas e todas as outras, sem exceção, nasceram do encontro entre a indignação popular generalizada e formas concretas de organização dessa revolta, de organização política. A diferença entre uma revolta e uma revolução é justamente essa. Revolta é quando o povo explode sem necessariamente saber para onde ir. Já a revolução é quando essa revolta é tão organizada a ponto de ter um destino, um objetivo, uma estratégia, um alvo claro. E um programa de mudanças que comprometa o poder econômico e político da classe dominante. E isso só pode acontecer com organização. Vejamos o caso do Brasil, por exemplo. As revoltas de junho de 2013, dentre várias outras explicações possíveis, expressavam uma profunda crise de representatividade política. Elas anunciaram a falência do parlamento, do poder executivo, da justiça, escancararam a hipocrisia e a parcialidade da mídia na cobertura de manifestações populares, escancararam a falência da hegemonia governista, petista, sobre a parcela mais crítica das massas, tá ligado? Escancarou a falência da oposição tucana da época. Enfim, milhões de pessoas saíram às ruas em várias cidades do país, putas com tudo, mano. Não se sentiam representadas por ninguém, não sabiam o que levar para manifestação, grande parte nem tinha tanta experiência com manifestação,
uma enorme maioria nem tinha preferência partidária, e tem número, tem dado que mostra isso, não eram dirigidos por algum grupo, não sabiam o que fazer depois do ato, não tinham carros de som para ecoar palavras de ordem, para se comunicar com a base do ato. Ou seja, as pessoas se revoltaram de forma espontânea, desorganizada, e o resultado disso a gente sabe, foi trágico. Pouco a pouco as ruas foram sendo ocupadas por forças oportunistas de direita que rejeitavam bandeiras de partidos de esquerda, mas aceitavam bandeiras patrióticas verde e amarela. Não havia espaço para os partidos políticos. Eles foram convidados e aceitos pelos organizadores do movimento Passe Livre. Foram até escoltados, mas no meio do caminho havia uma pedra. Sem partido! Sem partido! A rejeição a qualquer forma de organização política. E não adiantaram os alertas. Esses caras são muito oportunistas e aqui é um manifesto do povo, não tem nada a ver com o partido. Oportunista! Sem partido! Sem partido! Minutos depois, os cerca de 200 militantes, a maioria do PT, foram escorraçados da manifestação. As bandeiras foram recolhidas, os partidos perderam e saíram humilhados. Enfim, a falta de organização das massas revoltadas daquela época permitiu que uma revolta que começou legítima terminasse sendo sequestrada por um pseudonacionalismo que em pouquíssimo tempo se transformou na base social do neofascismo brasileiro, que veio a se manifestar com mais clareza anos depois. Agora imagina se toda aquela revolta tivesse sido organizada por algum instrumento com objetivos políticos claros, que não se limitasse apenas ao passe livre, a reivindicações pontuais, mas que tivesse uma plataforma, um programa de país. Com certeza os rumos da história do país seriam outros, a gente aqui estaria num outro momento completamente diferente. E aí eu fiz aqui um resumo bem por cima sobre junho de 2013, mas para quem quiser aprofundar de verdade e saber como foi esse período, eu indico um artigo que eu li há pouco tempo, inclusive, do Edmilson Costa, economista e secretário-geral do PCB. Cadê o livro com o artigo? E esse artigo dele está nesse livro aqui, ó, Reflexões sobre a Crise Brasileira, publicado pelo Instituto Caio Prado Júnior. E o nome do artigo é Brasil, Extraordinária Jornada de Lutas. Eu garanto que é muito bom e que vai te ajudar a entender a natureza, os limites e a característica daquele grande movimento espontâneo que tomou as ruas do país há uns 12 anos atrás. Se tem um elemento que não pode faltar no processo de organização política de uma pessoa, é a consciência de classe. Ter consciência de classe é, em resumo, ter a compreensão do seu papel no sistema de produção e de circulação do capital, entendendo para que serve sua categoria de trabalho, compreendendo como se dá a exploração dela e o seu papel na economia, até mesmo se você for um desempregado, né? Também é classe trabalhadora e também precisa tomar consciência de sua classe. Essa autocompreensão o Marx chamaria de compreender a classe em si, mas isso também não vai valer de muita coisa se você não decifrar os interesses políticos de cada classe nesse jogo, tá ligado? Entender também quais batalhas, quais bandeiras levariam uma efetiva emancipação da sua classe. E além disso, defender uma estratégia revolucionária que leve essa classe ao poder. Então assim, além dessa autoconsciência, é preciso também saber os interesses da sua classe e defender esses interesses. E um terceiro e último elemento, mas não menos importante, é reconhecer que a libertação de uma categoria de trabalhadores ou de um setor da classe trabalhadora, negros, mulheres, LGBTs, indígenas ou qualquer outro, depende da libertação de toda a classe trabalhadora e que essa libertação implica necessariamente no rompimento de todas as formas de opressão que enfraquecem a luta comum. Estou falando aqui da homofobia, da xenofobia, do capacitismo, do ódio racial, do machismo e etc. Só que assim, família, eu não estou querendo dizer também que você precisa ser completamente desconstruído para se organizar politicamente. Você tem que ser puro, tá ligado? Perfeito, sem contradições, como se você fosse um personagem de um filme cujo roteiro foi escrito pelo militante de esquerda mais chato da sua cidade. Não é isso que eu tô querendo dizer, tá ligado? O que você precisa, na verdade, é se colocar
genuinamente a disposição de descolonizar sua mente, suas referências historiográficas, repensar suas posturas e sempre estar na busca incansável pelo conhecimento, filosofia, economia, literatura, sempre se formando para não ficar com a cabeça presa na Europa medieval. É por esse caminho que se desenvolve a consciência de classe. Aqui eu fui bem básico, mas se você quiser aprofundar no conceito de consciência de classe, eu indico o Dicionário do Pensamento Marxista. Eu vou deixar a indicação aqui na tela. Aí você vai lá na letra C, consciência de classe, e ali tem uma variedade de abordagens da literatura marxista com relação a esse conceito. Vale a pena ir conferir lá também. Agora, uma outra questão que tem sido muito colocada nesse debate: como e onde eu devo me organizar? Bom, primeiramente é o seguinte: não se organize em grupos de direita, pelo amor de Deus, tá ligado? Organize-se apenas em grupos de esquerda. Eu tô falando sério, mano. De preferência esquerda radical, esquerda socialista, revolucionária. Porque são os grupos mais compromissados com as mudanças que o Brasil precisa e que nossa classe precisa para se emancipar. Mas cuidado também, porque tem muito grupinho de playboy oportunista por aí que atua para confundir, dividir e se aproveitar das causas justas, até mesmo para tirar proveito financeiro. Tem grupo também que corrompe os interesses de classe, se torna pelego, conciliador. Então presta muita atenção sempre. Mas agora vamos direto ao ponto. As pessoas se organizam principalmente nesses 4 tipos de instrumentos: coletivos, movimentos, frentes ou partidos. Os coletivos costumam ter formas de organizações mais simplificadas, mais flexíveis e muitas vezes ligadas a pautas, setores ou comunidades específicas. Por exemplo, juventude, mulheres, luta racial, luta ambiental, comunicação, etc. Quando se trata de coletivos que atuam em prol dos interesses do povo, ele pode ter uma atuação muito rica e proveitosa no território, na escola, mas no geral não tem uma estrutura centralizada, um programa político definido, nem uma estratégia de longo prazo para a tomada do poder. É claro que com raras exceções, né? Já os movimentos sociais são a fita maior, às vezes confunde um pouco, mas dá para entender certinho as diferenças. Eu vou explicar. O movimento social geralmente reúne uma base maior de pessoas e se pauta frequentemente por reivindicações bem mais amplas do que reivindicações de vários coletivos que existem, né? Os exemplos disso são os movimentos de moradia, o movimento sindical, o movimento camponês, o movimento feminista, o movimento negro. Se vocês perceberem, esses movimentos, eles existem mesmo sem ter uma liderança, uma sede, unidade ideológica ou algum projeto de ruptura com o sistema capitalista. Tipo, não existe uma sede do movimento negro, um líder do movimento negro. O movimento negro, na verdade, ele é um conjunto de organizações negras, nacionais e internacionais, e que se compreendem parte da mesma movimentação, do mesmo movimento. É isso que geralmente chamam de movimentos sociais. Mas também, além dessa definição, tem também as organizações que se autodenominam movimentos. O exemplo mais conhecido, mais evidente, é o MST. Existe o movimento camponês, que é maior do que o MST, mais antigo do que ele, mas existe o MST que se chama movimento. Então é importante ficar de olho nessas diferenças aí, que na prática são mais simples do que parece, tá? Já as frentes são articulações mais amplas, que geralmente nascem de acordos entre diferentes partidos, diferentes movimentos, diferentes coletivos, que constroem frentes em torno de um objetivo comum. É tipo um espaço tático de unidade. Mas o principal limite dessa forma, desse instrumento de luta, é que na sua própria natureza ele carrega contradições internas e quase sempre possuem prazo de validade. Eles são muito sensíveis a mudanças no cenário político. Já o partido, de acordo com a perspectiva marxista-leninista, a qual eu sigo, é o instrumento de luta mais avançado que a classe operária tem à sua disposição. Ele concentra todas as tecnologias de intervenção na realidade que esses outros instrumentos também possuem. Além disso, ele pressupõe a existência de um programa político claro,
estratégia política e atuação permanente, duradoura, e ele pode atuar nos diversos terrenos da luta de classe, nas eleições, nos movimentos sociais, na produção de teoria, na formação de intelectuais, nas manifestações de massa, nas organizações e nos trabalhos de base, quando necessário até na luta clandestina ou armada. O partido trabalha pela elevação da consciência de classe, articula o particular com o universal, o imediato com o estratégico e, principalmente, organiza a classe para a tomada do poder. É por isso que, sem um partido revolucionário, a luta da classe trabalhadora tende a se dispersar, a se enfraquecer com o tempo, a ruir de alguma forma, ou se limitar a reformas que não mudam estruturalmente a sociedade. Também é o caso de muitos. Eu vou deixar na tela a indicação de um texto que te ajuda a compreender por que você precisa escolher prioritariamente um partido entre essas opções. Mas não que você tenha, claro, que abrir mão completamente de construir coletivos, frentes, movimentos. Você faz a escolha que você achar melhor. Só acho que tem alguns pontos que é importante você entender e acho que esse texto pode te ajudar. Agora, sendo mais objetivo para quem está se perguntando por onde começar a se organizar. Mano, começa olhando para o lado. Tem algum coletivo que atua na sua quebrada? Tem movimento estudantil onde você estuda? Tem sindicato onde você trabalha? Tem militante no seu bairro? Tem partido revolucionário atuando na sua cidade? Então corre lá, mano. Mete as caras, troca ideia, conheça mais, tira dúvida. Dá uma estudada, dá uma pesquisada sobre essas forças e se aproxima, mano. Começa a militar, tá ligado? Faça isso sabendo que ninguém nasce pronto. Todo mundo se forja na luta. Eu, como vocês devem ter percebido, sou militante do PCB, tá? Me aproximei do partido em meados de 2017. Depois de já ter tido, apesar de novinho, uma curta experiência no movimento estudantil de São Paulo, no movimento antigolpista contra o impeachment da Dilma, no movimento contra o Temer, alguns atos de rua. E nessas experiências, regada a muita encrenca, risco de vida e adrenalina, eu acabei me decepcionando com as táticas e com o grau organizativo do movimento autonomista de São Paulo da época. Eu não conheço a condição dos autonomistas de São Paulo de perto hoje, mas na época era flagrante o amadorismo organizativo, a falta de senso de segurança, a falta de um plano, a falta de qualquer parada, tá ligado? Era muito amadorismo desse bloco político. E eu que não tava pra brincadeira já logo saí fora. Depois que eu entrei no PCB, eu encontrei novos problemas. Evidentemente, isso é natural, qualquer coletivo. Mas são problemas mais maduros para lidar. E além disso, existem mecanismos para a resolução desses problemas que são sólidos, que funcionam, né? Existe uma democracia interna que frequentemente é respeitada pela maioria. E dá para construir as coisas, tá ligado? Então no PCB eu encontrei muito mais potencial de transformação da realidade. Uma militância mais disciplinada nas ruas, trabalhos políticos, trabalhos de base mais consolidados, uma estratégia revolucionária clara, independência política, independência de classe e um programa de transformação radical do Brasil. PCB é um partido revolucionário, tá? De orientação marxista-leninista e é o partido operário mais antigo em atividade no Brasil, é de 1922. É o partido que mais ameaçou o sistema na história, tá ligado? E é o partido também que mais apanhou do sistema, né? Viveu grande parte da sua história na clandestinidade, sob ditaduras e perseguições. Atravessou a virada do século XX para o XXI diante das piores condições possíveis, mas ainda assim conseguiu continuar vivo e revigorado e incomodando muitos de seus inimigos, embora ainda tenha muita coisa para melhorar. Mas você já sabe quem é que tem que melhorar essas coisas, né? É justamente você, da classe trabalhadora, porque o partido é seu, mano. É para você entrar e construir ele, tá ligado? Se ele tem defeito, se ele tem limite, se ele precisa melhorar nas coisas, é você que tem que consertar, mano. Então eu faço esse convite, venha construir o PCB conosco. Temos o coletivo de juventude, a UJC, coletivo feminista classista na Montenegro, o coletivo negro minervino de Oliveira, o coletivo LGBT comunista, a unidade classista, que é a nossa corrente sindical, e nós atuamos na diversidade de lutas que interessam a classe trabalhadora, certo? Então chega com nós e é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder as próximas novidades. E se você apoia esse tipo de projeto de comunicação política,
Faça uma contribuição financeira, pode ser através do Pix, camaradajan@yahoo.com, ou através do Apoia-se, se você quiser fazer um apoio mensal, com qualquer valor. É apoia.se/camaradajanderson, certo? Tamo junto, família!